Ora bem, é verdade então um período bastante agradável e ainda há pouco ouvimos falar em agradecimentos e em responsabilidades e eu olhava para o Fernando Cabral Martins, que já interpretou num cinema a figura de Fernando Pessoa. Estava à espera que ele agradecesse em nome de nós todos, parafraseando o Fernando Pessoa, dizendo: a Almada não sabe quanto lhe agradeço você existir, porque felizmente a existência do Almada permite que estejamos todos aqui interessados em coisas em que naturalmente uma personalidade tão rica, tão forte e até contraditória, porque sem contradições não há evoluções, mas tudo isso se passou. E falava-se também, as pessoas estavam na mesa antes de mim, de responsabilidades, e um deles dizia que, estando em representação da faculdade, era uma responsabilidade tremenda, porque não se podia portar mal. Bom, é verdade. Agora imaginem a minha responsabilidade, que estou diante de um público que não veio para mim, mas veio para o José Augusto de França. Eu estar aqui a representar o José Augusto de França é assim como eu me candidatar a substituir o Cristiano Ronaldo no próximo programa. De maneira que é um bocado complicado. Mas, enfim, uma das razões, certamente, porque fui convidado, e ele mais do que eu, tem a ver com os cabelos brancos e o facto de procurar-se também pessoas que tenham lidado pessoalmente com o Almada Negreiros. Ora, eu, quando olho sobretudo para os mais novos, certamente ainda estudantes da faculdade, foi como estudante ainda que lidei é uma palavra, enfim, medieval, mas é boa, com Almada Negreiros, e depois mais tarde, à medida que fui estudando outras coisas, porque eu mudei de vida, andava a estudar ciências, mas como Almada nos ensina que a arte está antes da ciência, e foi sobre isso que nós conversamos às vezes, eu mudei das ciências para as artes e estou muito mais feliz assim. E na realidade o que eu verifiquei é que a simpatia com que ele lidou comigo é uma simpatia que eu verifiquei que ele dedicava a quem era muito jovem. Havia qualquer uma ansiedade, porque uma pessoa que se mete nas aventuras espirituais em que ele se meteu, sobretudo as últimas. Eu já ouvi a minha amiga Raquel dizer uma vez em público que era estranho um homem que tinha aquela carreira literária, aquela carreira de homem de teatro, aquela carreira de pintor do mais alto nível português. De repente parece que se cala, andando numa obsessão numerológica, e já estou a mentir, e já estou a faltar às ideias do Almada e às minhas também, chamando numerológico. Mas nós estamos sempre a ter que aperfeiçoar o vocabulário, porque o vocabulário corrente é cada vez mais mentiroso quanto mais se agarra à etimologia. Assim, a palavra átomo já não quer dizer aquilo que não se divide, porque os componentes daquilo a que hoje os físicos chamam átomo já têm mais de centenas de componentes, de maneira que já não é átomo. Então o que é? Os átomos agora, um eletrão, talvez seja um átomo. O que é o átomo? Já não sabemos. E aqui também há uma palavra importante para o caso do Almada, sendo um artista, que mais do que normalmente as outras pessoas manifestam a intuição da perfeição. Ora, a perfeição, etimologicamente, quer dizer o que é depois de feito, quer dizer, faz-se e depois aperfeiçoa-se. Isso é muito claro quando tratamos em problemas de design e de styling, em que o styling é realmente acrescentar uma borboleta na Ana Paula nos seus vestidos. E os designers ficam um bocado zangados, que há coisas sérias para tratar. E também é verdade que a ciência se desenvolveu de tal maneira que hoje tem um corpo de conhecimentos, em que mesmo nas faculdades as especializações em ciências, há um fulano que só é especialista da parte eletrónica, não sei o que, é que é uma coisa tremenda, quer dizer, qualquer dia na Faculdade de Letras nós devíamos replicar na Faculdade de Letras. Nós só somos especialistas do Alberto Caieiro. E está para dar um programa inteirinho.
outros preferiram o Álvaro de Campos. E pode haver zaragata nos corredores. Quer dizer, pode haver um certo exagero, mas a parte das ciências é diferente, porque aquilo tem um aspecto cumulativo. E então o problema da exatidão e da perfeição degladiam-se. Porque a exatidão pode-se ir sabendo acumulativamente. Mas a perfeição tem mais a ver com a intuição, e é essa uma das afirmações a qual Almada chegava, é que a perfeição precede a exatidão. Bom, isso parece impossível. Porque a exatidão a gente pode verificar. Mas acho que graças a uma frase do Álvaro de Campos, que dizia que não gostava de uma mentira porque a mentira é uma inexatidão. Bem, quando se olha para um crítico de arte, julgam que o crítico de arte vai olhar para uma obra e ver se aquilo está exato. Pode, por exemplo, hoje surgir entre nós uma espécie de discussão de princípios, de conceitos, mas eles eram mesmo futuristas. E lá vamos buscar um cardápio qualquer estrangeiro para saber o que é que Marinetti chamava futurismo, o que é o futurismo, e de repente como se houvesse uma essência transportada por um Espírito Santo, aqui talvez espírito diabólico, a passear-se pela Europa, e agora este aqui é futurista e aquele não é. Bem, é que a palavra era mais forte que as outras. Porquê? Porque surgiu, agora começam os paradoxos, como surgiu em plena Belle Époque. O movimento futurista marinettiano surgiu, como toda a gente sabe, pelo italiano Tommaso Marinetti, em 1909, mas estava-se ainda em Belle Époque. E aí já encontramos qualquer coisa que nos pode levar a olhar para um momento de fervor futurista de 1915, 16, 17, em que às vezes as coisas funcionam como escândalo, mas o escândalo nunca é como os teimosos. Nunca está só de um lado. Tem que sempre haver o outro. E já sabemos que o Santa Rita e o Almada foram um bocadinho campeões da provocação que se chamou futurista. Bem, aí apetece-me pôr um problema que talvez as pessoas pudessem querer discutir, e eu até gostaria muito, porque podemos ver nos textos do Almada, se vamos pelo tónus da linguagem dele, nunca nos enganamos. Se vamos com um caderno de dicionários e com as etimologias, começamos a baralhar e começamos a achar que ele que dizia, o que dizia desdizia, não por uma necessidade poética que também existe, de passar de um tipo de sensibilidade a outro tipo, porque cada homem quer ser completo, cada homem e cada mulher, é evidente. Mas não vamos agora começar com essas discussões. E que pode às vezes levar a esta coisa. O primeiro texto do Almada, que agradou imediatamente ao Sá Carneiro, e o Sá Carneiro passa ao Pessoa, em que esse sentido de provocação aparece de uma maneira explosiva, que é a cena do ódio, e que a primeira versão, porque um homem que fez 700 e tal versos não fez em 3 dias e 3 noites, como o Alberto Queiro também não fez aquilo tudo naquela tarde, mas também há de repente momentos assim, que os artistas têm essa vantagem, ter um momento de inspiração que de repente fazem mais do que permitia a força humana. É verdade. Mas vemos na cena do ódio essa vociferação quase que rancorosa e tal, que não se dirige a ninguém. Para ele os burgueses portugueses têm pior que os burgueses o serem portugueses. Bem, e todavia ele foi depois campeão da ideia de patriotismo. Mesmo quando ele vai no Manifesto Futurista de abril de 17, depois transcrito para a revista em novembro de 17, vai falar de que a guerra é um momento de provar o patriotismo, de exaltar a capacidade da força de vontade, etc. Só que a guerra 14-18 era uma guerra nova, que criou leis que ainda hoje o Presidente dos Estados Unidos usa para ver se não há mais disparates. E há muitos disparates, de facto, como vocês estão a sentir, sempre que nem é preciso ler os jornais, basta ler a primeira página, não é preciso lê-los. Estão a haver disparates por toda a parte. E nessa cena de ódio aparece uma vociferação do princípio até ao fim,
em que todos se sentem desafiados, mas ninguém se sente insultado. Mas o tipo é esse, parece que ele está a insultar. E às vezes com uma simbologia que só me faz lembrar um companheiro que eles tinham, que realmente não podia aparecer, que era o Ângelo de Lima. De repente dá um salto para uma simbologia do Ângelo de Lima. Mas o resto não, é quase coloquial e dirético, essa que está ali à frente dele. As pessoas que ele era capaz de esganar. E lerei uma ou duas partes, não vou ler os 700 e tal versos, porque naturalmente os minutos que me são concedidos não dava. Mas podia ser muito divertido. Ora bem, e aí aparece, já que foi escrito, apesar de tudo, a primeira parte, nesses 3 dias e 3 noites, em que estava a haver uma revolução das muitas que havia no tempo da Primeira República, de repente aparece uma coisa entre parênteses, qualquer coisa assim. Há tanto que fazer, meu Deus, e as pessoas estão entretidas, estão a brincar às guerras. Bom, aí ele já está a falar como um pacifista. E o que há de interessante, para mim, a meu ver, porque procuro isso em todos os artistas, em todos os poetas, que é a positividade. E que se a positividade não vem na semântica, vem no tonos, no tom. O tom é de tal ordem, e quem conhece a gravação do Mário Viegas, ele próprio não pode parar aquele ritmo. Ele não pode, até porque tem que ler os 700 versos. Não pode. Aquilo, com que diz, e toma lá mais esta, e toma lá mais esta, e toma lá mais esta, enfim, parece um pai zangado a bater em quem quer que chegue. Pronto, não é? Mas parece uma peixeirada. Aquilo é sempre andar. Mas ninguém... Quando de repente vemos esse tom, está certo, não tanto como insulto, porque não se dirige a ninguém, aliás, parêntese. Particularmente, o chamado Manifesto Anti-Dantas, vou dizer uma coisa horrorosa, foi célebre porque era o Dantas. Porque atacar uma pessoa importante é objeto tornado inferior a ele próprio. E vai ser a definição que o Fernando Pessoa lhe dará ou dará de Sartre satírica, em que o Almada aparece como campeão, dizendo que a intenção da arte satírica é traduzir o objeto para inferior a ele próprio. Mas se esse objeto não é conhecido, a sátira fica sem pretexto. Na cena do ódio, o pretexto é muito vago, a gente puxa por ela e, entretanto, uma frase dessas pode-nos prevenir para entender de uma maneira especial o momento em que, no Manifesto Futurista de Abril de 17, transcrito depois para a revista, o elogio da guerra é mais o elogio, passo o termo, à virilidade. Vocês não sei o quê. Mas a guerra era terrível, porque aquela guerra com os gases, com as novas armas, não permitia que o indivíduo se salvasse mercê da sua bravura. Uma pessoa salvava-se por acaso, porque os gases não escolhem inimigos. E também é verdade que cada vez mais as guerras se revelaram matar mais civis do que militares. Esta é que é verdade. E, portanto, o problema da guerra não é assim uma coisa com que se possa brincar muito, a não ser quando se está ainda nos últimos anos da Belle Époque, com 1909, e então sim, pode-se dizer viva a guerra, é a purificação do mundo. Mas eu sinto um governo em cima de mim, que não vou nomear, que parece que quer que os velhos morram. É que nós estamos a mais, e terem convidado um homem de cabelos brancos para vir aqui falar, não sei se fica bem. Não sei se fica bem. Porque eu sou um parasita dos mais novos. Dizem eles. É verdade que eu também sou avô. Não sou avô, sou pai. E às vezes vejo que é um bocado contrário, mas enfim. Vamos adiante. Portanto, há assim umas contradições em que de repente temos que ir pelo tónus do Almada, que era, na vida corrente, se o surpreendi algumas vezes sem ele saber, na vida familiar, mas dará aí uma testemunha de primeiro plano, era muito doce.
com a filha, com a Paula, aquilo era uma doçura constante e tal. No modo geral, ele era muito teatral. Para ele, a arte era o teatro. E ele próprio era um ator no cotidiano, mas não é por a ideia de ser ator para se exibir. Era a sua veemência. A sua veemência é que era altamente contagiante, exaltante e vivificante. E quando ele tinha paciência para falar comigo, ou seja, falar para mim, porque evidentemente dentro do Almada ouvia-se, e foi esse o meu lucro, poder ouvi-lo muito, e eu ainda estou a vê-lo, quando comecei a falar com ele mais intimamente, mais a miúdo. Bem, nessa altura havia uma universidade esplêndida, que era o Café da Brasileira. Esse agora está transformado assim numa coisa esquisita, não é? Já com folclore à porta e tudo. Não, mas era uma universidade abertíssima. Imaginem um garoto como eu, com 20 anos, ainda por cima a estudar ciências. Podemos sentar à mesa do Almada e do Eduardo Viana e não sei o quê. E eles falavam, que é o que é engraçado, é que eles falavam normalmente com as pessoas, se tivessem de lhe dar alguma atenção, eles falavam. Isso fez de mim uma coisa terrível, que foi crítico da arte, sabem porquê? Porque eu ouvia os artistas falar e dizer o que pensavam a sério, porque nunca lhes passou pela cabeça deles, nem pela minha, que eu iria dedicar-me com alguma regularidade à crítica de arte. Porque então o vocabulário seria diferente. Primeiro seria verdadeiramente insultuoso, mas passada essa fase, seria sempre estratégica, sabem? Vê lá se tomas conta do que eu estou a dizer e tal. Pude ouvir com mais à vontade o que é que eles diziam e aplica-se esta frase: cada cabeça, cada sentença. Uma vez disse que sentia que era necessário pôr em ordem, mas as pessoas quando pensam em ordem pensam que é chamar a polícia. Não, pôr em ordem, quer dizer, eles estão a dizer coisas parecidas, mas não sabem. A criação isola tanto que, querendo ser comunicativa, acaba às vezes por ser monologal. Porque não há nenhum artista que não fale dos seus momentos de solidão. É um momento tremendo. Dá para se zangar com a família também. É um momento especial. As pessoas só gostam de ver o pudim feito. Dizem, está bom ou não está bom. Mas se tivessem estado na cozinha, tinham vidas zaragatas que aquilo dava por lá. Ora bem. Tudo o que eu tinha escrito para vocês, que vocês já estão a ver que eu não sei ler, procurava uns entrecruzamentos, talvez inesperados, mas que iam, por assim dizer, puxando o Almada ao longo da vida para uma meditação cada vez maior que ele quis deixar no começar, que podemos ver lá fora. Mas uma das coisas importantes que eu aprendi com ele, e apetece-me ir ali chamar-lhe traidor, é que ele sabia que a geometria estava antes da aritmética. Isso tinha a ver com toda a sua ideia. Primeiro, a importância do ver como ser o ato de percepção mais importante que os seres vivos têm. Ele chegou uma vez a criar uma espécie de mnemónica que é, reparem que na cabeça os olhos estão acima, depois estão os ouvidos, depois vem a boca, e depois é que vem o tato, e o cheiro. Quer dizer, isto dá uma mnemónica. O que é mais importante é os olhos, estão cá acima, depois vem os ouvidos. E ele próprio dizia, eu sou um visual, o Pessoa é um auditivo, os poetas são auditivos. E às vezes tocam piano nas mesas a fazer a métrica e tal. Mas, enfim, são auditivos. Interiorizadamente auditivos. O encontro dele, esse eu gostava de vos passar, porque ele religiu, era realmente de pessoas opostas. Opostas. Contam-se muitas pequenas historietas de coisas que aconteciam na rua, no café, etc., em que eram opostas, temperamento, tinham reações espontâneas. O Almada ia logo dar a cara. Há qualquer coisa, aqui estou eu. O Pessoa era mais para se meter debaixo da mesa, como se conta, não é?
quando há relâmpagos, quer dizer, bem, isso são coisas mais difíceis de analisar, mas quando ele define a sátira como sendo uma arte que tem a intenção de traduzir o objeto para inferior a si próprio, mas sendo arte, é criação, e a criação é afirmação. E esse pequeno texto do Almada, nessa primeira parte, conclui-se dizendo, que essa primeira parte, que quanto mais arte, mais se sai da sátira. Mas não é que deixe de o ser. Quanto melhor for a obra de arte satírica, mais transborda do satírico. E acaba com uma frase sintética. Quanto mais satírica, menos satírica. Bom, pronto, aí temos o paradoxo do Fernando Pessoa, em que ele se dava muito bem como poeta e como filósofo, no meio dos paradoxos, e o Almada também gostava de os fazer, mas eram mais brincados, jogos de palavras, jogos sonoros, etc. Há para aqui um fragmento de um poema dele em que ele fala em cada, quer dizer, é cada qual. Há aqui uma espécie de divertimento que é quase envergonhar certa poesia visual, embora aqui auditiva, quer dizer, da poesia puramente fonética, mas com o conteúdo semântico perfeitamente claro e lógico, como são claros e lógicos as coisas que o Almada diz, portanto, Pessoa diz, e que ele escolhe. Há obras satíricas que transbordam e fala no Dom Quixote e fala no Swift, e realmente são obras satíricas que abarcam o mundo inteiro. Bem, mas além desse paradoxo assim tão rápido, haverá outros, como quando ele diz que há 3 tipos de sátira, e eu não vou agora dizer, porque certamente toda a gente sabe o que é aquela que é provocada pelo ódio. Só interessa esta palavra aqui, provocada pelo ódio. Surge do sentimento do ódio para provocar a revolta, e depois há aquela que só provoca o riso, aquela que só provoca o sorriso, mas que em tudo isso, se um artista é muito artista, pode ser um artista fútil, pode ser um caricaturista fútil, ou aparentemente fútil. Não há ninguém mais aparentemente fútil como o Oscar Wilde, e ninguém lhe tira genialidade. Ódio não vejo no Oscar Wilde. E então, dentro disso, o Pessoa caracterizava as caricaturas de 1913 do Almada como pertencendo a esse género um pouco fútil, mas que, e vem outra frase que ficou célebre, que Almada Negreiros não é um gênio, manifesta-se em não se manifestar. Bom, a gente assim, cá está o Pessoa. Está inteirinho numa construção de uma frase destas, e que me pareceria digna também do Carrel, do inglês, não é? Que também é um lógico, mas no meio daquilo tudo pode arranjar as fantasias todas que quer, porque é que a Alice não há de festejar os dias de desaniversário, que são muito mais do que o outro, e era muito mais simpático para a humanidade, não é? Assim, olha, hoje te fazes anos, não chateies, mas amanhã recebo-te de braços abertos. E durante 364 dias vamos ser muito amigos, como éramos antes. Há muita pirueta sobre a história disso, mas o Almada gostava imenso dessa frase. E de tal modo que quando o Fernando Pessoa morreu, o Almada mandou uma notícia anónima para o Diário de Lisboa, onde ele colaborava durante muito tempo, acompanhado do desenho que depois ficou como a semente de todos os retratos do Fernando Pessoa, todos serem dali. Não é que ele já tinha feito retratos de Fernando Pessoa em 1913, mas aquele que foi feito, como se vê, está-se mesmo a ver, à mão leve, não é? Tuca, 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 tuca. E o Fernando Pessoa está ali mesmo e pronto, e ele transporta para os retratos em óleo, e toda a gente que vai fazer o Fernando Pessoa vai fazer aquilo, e até o meu amigo Fernando, quando se esteve a mascarar para o filme, não é? Se calhar olhaste para o desenho, ou pelo menos vieste ver os quadradinhos luminosos dos quadros do Almada Negreiros. Ora bem, mandou essa frase,
que sobre o Almada ele ter-se-ia dito que não se manifestava gente, já conhecem a frase. E o que o Almada ficou surpreendido é que as pessoas amigas dele foram ter com ele, não sabendo quem era a notícia, e lá estão eles com esta coisa, lá estão eles a chatear, a dizer que tu não és gênio, que não sei o quê. E eu ria-se, fui eu que pus lá a frase. Porque a frase em si é tão engraçada que, embora o Almada seja o objeto que se arrisca a ficar traduzido para inferior a ele próprio, todavia, pela arte, aquilo salva-se. Portanto, salva-se, quer dizer, nem sequer ofende. Há, portanto, uma série como sabem, é depois que ele escreve a cena do ódio, e que o Sá Carneiro ficou entusiasmado, a pessoa ficou entusiasmada, agora tudo isso está testemunhado, iria sair no número 3 da revista Orfeu, que não saiu, e depois nunca saiu, ia saindo aos bocados, e só saiu praticamente completo já no final dos anos 50. O mesmo aconteceu com outro poema menos forte, que As Quatro Manhãs, mais doce, mas que se intercalam constantemente frases que vão no mesmo sentido, não do insulto, porque insultar uma pessoa sem saber quem é de facto só vontade de vociferar. Mas quando ele diz, e por isso optei para servir de título a esta conversa, põe-te a nascer outra vez. E depois vamos procurar, na maior parte, num grande número de poemas do Almada Negreiros, o nascer e o renascer é constante. O Antunes do Nome de Guerra, eu estou bem assessorado. Estou tranquilo porque estou bem assessorado. Você passa a ser o Mário de Sá Carneiro ou o Almada, e passa a ser o Fernando Pessoa porque já está treinado. Ora bem, parece que tem dois nascer segunda vez, quando descobre a mulher, honra-lhes seja, descobre a mulher e ele nasce outra vez. Mas isso perturba por causa de um compromisso de família que ele tinha lá com a Maria lá da terra e tal. Mas quando sabe da morte da Maria, não sentiu desgosto nenhum. Aquilo era uma coisa de família. Os famílias é que queriam que eles se casassem. Estavam feitos um para o outro. Aquilo é que era bonito e tal. Não é por defeito, mas ele nasce outra vez. Quer dizer, e isso até é posto em título de capítulo. Nasceu segunda vez, nasceu terceira vez. As Quatro Manhãs é a criticar aquelas pessoas que têm tudo, chegam a ter o mundo inteiro, porque herdaram e não fizeram nada, tomaram conta da terra. Pronto, acabou. E ele que sonhasse. Mas ele disse, mas eu não sei se... Ele diz, não separa o sonho da vida, porque quando sonha com a vida. E a vida, para ele, quer o sonho. Portanto, ele quer as duas coisas juntas. Mas se tivesse que escolher, diz logo no primeiro verso, preferiria a vida ao sonho. Quer dizer, que o sonho para ele é para servir a vida. Mas tem que funcionar. Mais tarde ele entrará também numa situação semelhante quando querem que ele, de alguma maneira, se manifeste com os acontecimentos coletivos. Ele diga, indivíduo e coletividade são inseparáveis. Qualquer deles separado, quer dizer, uma coletividade sem indivíduos, não é. Imaginemos que pela palavra multidão, que hoje eu fico um bocado arrepiado, porque toda a gente sabe que eu sou de esquerda, pelo menos chuto com o pé esquerdo, não é? Fico arrepiado. As massas esmagadoras, e um fulano tem mais um voto que o outro, esmagou. Isso é horrível. Então eles querem ganhar para esmagar. É assim um bocado mais. E uma das preocupações que se me deparam quando imagino, até com uma malfadada posição de crítico de arte, do que é que interessa, o que é que não interessa, e não sei o quê, uma das coisas que perturba os valores atuais é esta mania de transformar o povo em massa. E o povo é muito melhor do que isso. Tem indivíduos. E até o Almada gostava de lidar com pessoas do povo. Não sei se gostaria de lidar com massas.
Não era para o feitio dele. Não é que ele tivesse medo de encarar a massa. Oh, seria giro. Ele ganharia. Quer dizer, mas não é isso. A abdicação do indivíduo é a morte da civilização, é o fim. O individualismo não é egoísmo. Ele ataca os egoístas. Até porque os egoístas nem vivem, nem deixam viver, diz ele no poema da Senda do Ódio. Portanto, ele ataca isso, tanto nas 4 manhãs, como na Senda do Ódio. Coisas aparentemente diferentes. Mas quando se começa a dizer isto é como as piadas são mais dolorosas para quem as sente quando estão mais perto da verdade. E quando o que vocês deviam era fazer isto, olha, põe-te a nascer outra vez. Aquilo saiu-lhe e o Mário Viegas nem pode dizer aquilo sem ser com o mesmo ar de quem vai dar um murro. Mas vendo bem, isso é interessante. Ele deve ter pensado que o conselho era bom e até podia ser um programa de vida. Estar sempre na disponibilidade de nascer. E isso é a disponibilidade maior que cada um pode dar. Não nos deixemos robotizar. E eu não tive a capacidade de decorar isto. E por isso prefiro falar por aquilo que quis cá pôr. Porque ainda não sei este texto de cor. Mas depois de passar-vos-ei para vocês. E se alguém o decorar, não venha falar comigo. Se alguém achar alguma frase interessante, fique encantado. Fora disso, não ficarei encantado. Todos nós, por necessidade, ou como se diz agora, fazer cursos rápidos, não sei quem foi que falou aqui, o curso rápido, quer dizer, para dar dinheiro não sei a quem, a um empresário qualquer. Nós temos uns empresários desgraçados, a culpa é dos empresários, todos em Portugal, desde sempre. O empresariado é que foi sempre mau, isto é horrível dizer. Mas, adiante. Essa palavra acaba por ser uma palavra de ordem de um comportamento saudável na vida. Estar sempre como quem nasce, a toda a hora. Enfim, o Antunes nasceu mais 2 vezes do que a biologia, já não é pouco, mas fica encantado. Agora é que eu descobri que não saí da massa, não sou obediente a outros homens. Prefiro as estrelas. Bom, é uma maneira poética de arrumar o assunto. Ora bem, mas esse nascer pode ser um tópico para qualquer coisa que nele se vai tornando muito séria, que é o reaver a inocência. A inocência reavida não é a primeira inocência. Essa é mesmo inocente e não leva a nada, é fragilidade total. Mas a especialidade do ser humano é ser, de facto, duplo, cá dentro da cachola. Nós criamos sinais de sinais e é isso que permite a nossa diferença da maior parte dos animais. É isso que permite o que nós estamos a fazer agora. Falar de uma pessoa que não está presente, de uma obra que nem estamos a ler, e podemos entender falando sobre isso. Quando se chega ao diálogo, a linguagem existe. Isso, nesse aspecto, só o ser humano é que fala. Quando vêm dizer, não, os animais fazem sinais. Fazem sinais diante do objeto. As abelhas dizem, olha, isto, não sei o quê. Nós dizemos, estão a dançar. Nós também somos muito antropomórficos e muito vaidosos. Até achamos que somos a raça eleita. Até achamos, quer dizer, que o homem é o rei dos animais, por inerência da natureza. É formidável, quer dizer, nós por tudo e por nada achamos, até os que gostam dos signos, que o universo vai naquele momento dar um átomo especial para a criancinha que acabou de dar o primeiro berro. Nem queiram saber. É de balança. É de não sei o quê. Que és tu? Aquário. E as pessoas dizem, então, e traz, e fazem-te a biografia. E é isso que nas 4 canções da manhã, ou das 4 manhãs, ele ataca os outros e os seus descendentes. Os descendentes são aqueles que, quando nascem, já têm a sua biografia escrita. Eu sou o duque
de Abrantes. Eu sou o Duque, eu sou o Marquês. A quantidade de amigos que eu tenho, que eu conheço, a quantidade de pessoas que aparecem assim, eu gostava de viver no século XVIII. Porquê? Então se descobre-se que havia lá um fulano que lhe dava direito a um brasão e tal. Não, olha que no século XVIII, em França, foi preciso uma lei para impedir de vender em certas feiras bebés assados como aos leitões. E se calhar tu serias um desses bebés. Mas a pessoa pensa sempre que no passado, há sempre um passado, um fulano importante na nossa família, esquecemos os outros. E, portanto, o ADN cá está, de antes dizia-se os cromossomas, o ADN parece que é mais perfeito, não é? O ADN cá está e, portanto, basta um cabelo do meu ADN para mostrar a importância que eu tenho. E o Almada protesta com isso logo nas 4 manhãs. E que não deixam para os outros nada, senão o poder sonhar. E vai ser a aposta dele toda a vida. Mas essa reaver a inocência é uma espécie de alvo inspirador. Ele fez coisas admiráveis, toda a gente gosta, e eu também, da invenção do dia claro. Talvez a conferência sobre arte mais bonita que se terá escrito em Portugal no século XX. Não é? Mas nós sabemos que ele aí deixa o lirismo subir, sublimar-se, e o que é que aparece? A mãe. E tudo o que ele diz da mãe está certo. Passa a mão sobre a minha cabeça. Quando passas a mão sobre a minha cabeça, é tudo tão verdade. Sim, é essa confiança que se tem, que ainda no impulso final, através do umbigo, a mãe ainda dá ao filho. Vai, tens que viver. Uma criança que tem a família por trás tem, de facto, uma outra confiança na vida. É verdade. E a mãe lá está. Geralmente, eu, como sou formado em ciências, tenho este defeito. Sou muito púdico, nunca faço afirmações. Sim, geralmente, mais ou menos, costuma ser. Porque se uma pessoa faz uma afirmação demasiado vasta, diz assim, mas há casos em que não é assim. Pois há. Pois há. Mas as pessoas... E a pessoa que tem aquele vício das ciências, bem, não se pode extrapolar. Olha, então, quando eu faço exercícios com os meus alunos, sabia que o resultado era um X, estatisticamente. Mas disse, eu não fiz assim. Eu não fiz assim. Porquê? Era assim, não era? Fez o nariz de lado, não fez? Mas fez. Desenhou o nariz de lado. Eu sabia. Não, eu não fiz. No meio da receio, ao mesmo tempo de vontade de exibir-se e tal. E o ser humano é muito vaidoso, por tudo e por nada. Pensa que todo o universo vive em função do ser humano. Deixa lá, meu malandro, tu és pecador. E se não pecaste tu, pecou o teu pai, se não pecaste tu. O Adão e Eva inventaram qualquer coisa que ainda hoje nos diverte. E és pecador. E estamos tramados. Ora bem. Obrigado. É que faz com que o Almada, no fim da vida, teime numa coisa para o qual haveria pouca linguagem verbal, e já a linguagem numérica é uma ofensa para a intuição do espaço. E há muitas coisas que escapam às palavras e ao próprio número. Só que hoje sabe-se tanto trabalhar com números que sentimos mais à vontade porque o património de conhecimentos é muito grande. Mas não quer dizer que avance. Só vos vou dar 2 testemunhos. Primeiro testemunho. Toda a gente sabe que a geometria nasceu no Egito. Porquê? Porque era preciso medir o terreno, medir a terra, geometria. E porquê? Por causa dos ministros das finanças lá da época. Porque conforme as inundações, eles tinham que pagar contribuições de acordo. Porque os lavradores diziam, desculpe, os lavradores, quando as coisas não correm bem, queixam-se. Quando lhes correm bem, calam-se. O Nilo não chegou cá, eu não posso dar tantas espigas. Bem vê e tal. Era preciso estar sempre a medir a terra. E com uma corda fechada, dividida em 12 partes, faz-se muito facilmente um ângulo reto. E, portanto, é muito fácil medir o terreno com uma corda.
pode até adaptar-se àquilo. Durante séculos. Isso surgiu muitos séculos antes do Pitágoras. Nós agora, para vermos se um retângulo está certo, com números inteiros é fácil. O triângulo 3, 4, 5, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Toda a gente aprendeu isto do princípio de Pitágoras, não é? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, e nós estamos muito contentinhos porque vimos que está exato em certos casos e depois podemos generalizar aos outros. É essa questão de poder medir. Mas não, a geometria mais vasta não é essa geometria métrica. Essa desenvolveu-se muito, é essencialmente visual, mas primeiro partiu da prática da eficácia de medir terrenos. Muito antes do Euclides e do Pitágoras. E é por isso que eu, às vezes, olho ali para a coisa assim, ele está ali a dizer que o diâmetro de uma circunferência é uma vez a corda de um décimo e 2 vezes a corda da 9ª parte. É um dos desperdícios da minha vida é que ele fez esse desenho à minha frente. Só, está a ver, rebate para aqui, rebate para acolá e está. Não há um número. Eu era aluno da Faculdade de Ciências e todos os matemáticos, e ele ria-se. Porque queriam, através dos números, explicar aquilo que para os olhos era evidente. De maneira que bastava cordas, varas retas e compassos para fazer muita coisa, e até catedrais. Mas nós estamos viciados naquela coisa e tal. Há um momento em que o cientista hesita tremendamente, quando a coisa depois é encorpada pelo resto da ciência que cultiva. Parece que não se pode dizer outra coisa. Tenho preocupado muito com o número negativo. Isto é digno do Fernando Pessoa. Um número negativo. O que é que vocês acham? Quando encontro uma criança de 7 anos, prego-lhe essa partida. Sabes somar? Sei. 3 e 2, 5. Bravo. Então sabes subtrair? Ele fica assim. Então 5 menos 2, 3. E agora vou contar tal e qual como aconteceu pela primeira vez, porque fiquei com uma lição. Perguntei à criança. E 3 menos 5? Eu vi a resposta mais inteligente. És parvo ou quê? Que é um número negativo. Bem, mais tarde, no século XVII, os matemáticos verificaram que a raiz quadrada é qualquer operador, tem que ter o seu contrário, que tem que se aplicar a qualquer número e tal. Mas é a raiz quadrada de um número negativo. Sim, mas quer dizer, uma expressão matemática pode aparecer. 2 séculos andaram os matemáticos hipnotizados pela raiz quadrada de menos 1. Até que um disse, convenciona-se que é I. Quer dizer, pois convenciona-se que é I e continua para a frente. E mais tarde encontra-se o resultado certo. Quer dizer, é por isso que interromper um orador, eu vos prometirei, porque estou a chegar ao fim, é sempre perigoso. Porque ele às vezes está a somar argumentos que até podem ser contraditórios. E se a pessoa interrompe e olha para um matemático que põe raiz quadrada de menos 1, os outros acotovelam-se e dizem assim, estúpido, não pode haver raiz quadrada de menos 1. Não é verdade? Bem, até que, porque se tinha trabalhado com réguas visual para dar os números inteiros e depois atenou-se a dar os números inteiros para a esquerda e então começou-se a ter uma ideia fácil de números negativos. Mas raiz quadrada é outro eixo. E ficamos tranquilos. O que é interessante, isso foi a única coisa que eu tenho andado a investigar nos livros e não sei o quê, falam muito pouco disto. 2 séculos demoraram os melhores matemáticos a praticar como se aquilo pertencesse a outro eixo. E é verdade. E depois os números complexos que pertencem aos 2 eixos. É verdade. Mas o facto de praticar e dar certo cria-lhes confiança. Pois mais tarde foi o Gauss, não nos interessa agora a história da matemática, que conseguiu dar uma ordenação correta disto.
Ora bem, como na inocência, ou na sabedoria, ou nas palavras que se acabou por arranjar para o próprio Almada, que é a sábia ingenuidade, tem a ver com aquilo que o obcecou e que realmente seria o talismã de toda a sabedoria, que é o problema do cânon. Porque o cânon tanto está antes do estudo como depois. Tanto está antes do conhecimento como depois. Então aquilo que lhe interessa, como artista, é tentar se o apanha na inocência antes de. E isso provoca-lhe um tónus completamente diferente, onde eu vou já misturar o grande conceito dele de ciência de vida, perdoe-se-me esta expressão, que é a alegria. A alegria é a medida de tudo o que está certo, de tudo o que está bem. Ora bem, é uma parte final de um livro que apareceu em português em 1913, do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, em que, de repente, a sabedoria de Zaratustra condensa-se num cântico final, ou quase final, que só há mais um capítulo, em que ele precisamente acha que o universo é profundo. E a dor no universo é muito profundo. Mas conclui, mas mais profunda é a alegria, porque a alegria é diferente da dor. A dor diz, passa, vai. Mas a alegria quer profunda eternidade. Então é, de facto, o que mostra em cada momento o que é certo e para onde se deve ir. É quando se vai por alegria. Desculpem entristecer-vos com este meu final, mas agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.